O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje continuamos a ouvir o professor Luís Laureano, uma das personalidades mais influentes no basquete alentejano das últimas 4 décadas. Devido à extensão da conversa, tivemos que dividir a mesma em 2 partes, tendo a primeira sido emitida ontem e a parte final hoje. Espero que gostem. Mas, em termos destes anos todos que o professor já leva, como é que classificaria este período? Melhor, pior, há mais evolução? É que acabamos por, ao fim destes anos todos, acaba por não haver, ou já não conseguimos fazer melhor do que isto aqui em Arguengos? Eu sinto, no caso concreto de Arguengos, sinto que estamos condicionados, porque isto passa-se, tem passado por aqui, ao longo dos anos, alguns jogadores interessantes, infelizmente não com grandes alturas, grandes estaturas, infelizmente não. Às vezes temos equipas de minorcas a jogar, com uma ou outra a destacar-se, contrariamente a outras zonas aqui do Alentejo. Chegámos a Vendas Novas, a Montemor, a Estremoz, havia jogadores muito altos, próprios na terra. Aqui em Arguengos não, há rodas baixas, enfim, mas vamos vivendo com isso. Mas muito aguerridos, é por isso tem sido uma imagem de marca de Mas as nossas limitações obrigavam-nos, portanto, a sermos os melhores defensores possíveis, a fazermos contra-ataque e marcar, porque tínhamos algumas limitações a outro nível. Mas todos os anos, nos 100 jogadores que fazem o 12º ano e que vão para as universidades, quer queiramos, quer não, eu ao longo desse tipo, da minha experiência, ao longo dos anos, os melhores jogadores eram os melhores estudantes. Sim. Porque eram aqueles que treinavam sempre, quer tivessem teste no dia a seguir. E depois porque dentro do campo ser inteligente faz a diferença. Claro. Enquanto que outros, porque estudavam pouco, nas vésperas dos testes, amanhã não posso vir porque eu tenho teste, e depois no outro dia também tenho teste. Ou que se calhar porque devido a esse espírito empenhavam-se menos do que os outros também, não é? Mas alguns até gostando da modalidade, mas o que é facto é que depois os próprios pais condicionavam a ida deles porque eles tinham testes. Há outras objetivos. Quando aqueles que eram bons alunos não falhavam, mas isto aconteceu com rapazes e com raparigas. Eu citei há bocado o caso da Vanessa e da Carla, da Joana, de tantas, uma outra Carla, pronto. Não tinham problemas porque estudavam, eram bons alunos, tinham as suas notas. Quando chegava a altura não precisavam estar... Iam ao treino para descontrair. Para se prepararem? Para limpar a cabeça? Ao passo que os outros na véspera que estudam. É importante. E então, mas todos os anos perdemos jogadores que vão para as universidades. Como treinadores, aconteceu isso com várias situações. Resultado, estamos condicionados a gente fazer uma aposta, como fizemos naquele ano com o estrangeiro, e já houve alturas aí, até houve uma altura que tivemos quase vai para avançar também com o estrangeiro e havia algumas condições. Estava o Presidente da Assembleia Geral, o Engenheiro José Carteiro, que dava uns apoios e estávamos a pensar nisso. Chegámos a fazer contactos depois em termos com empresários por causa da vinda de estrangeiros, mas na altura em que isso aconteceu e a Federação tinha-nos dito que era possível ainda fazer e depois diz, olha, já não é possível, depois dos contactos fazer a inscrição e pronto, e herdeu essa hipótese. Mas eu não sei até que ponto é que por um lado viável e por outro gastarmos. A minha preocupação ao longo também dos anos foi no sentido de vale a pena fazer um investimento na vinda de um jogador para melhorar de facto a equipa. Às vezes em que estamos aí a combater, estamos no segundo lugar e não sei o quê. Hoje no Algarve, se estás no Algarve sabes isso, que as equipas estão apetrechadas aparecem cabo-verdianos e não sei o quê. Alguns Temos o caso do Farense que está a fazer uma aposta enorme para tentar subir, pelo menos à Pro Liga. Para tentarem subir, mas eu digo, será que numa zona tão limitada de recursos económicos vale a pena fazer um investimento que vai, no ano fazemos um brilharete porque temos aí um americano e que vai fazer a diferença de passarmos de terceiro ou de segundo para sermos os primeiros, para depois no ano a seguir não temos dinheiro para as equipas todas. Pois.
E vi para aí abaixo o projeto todo, não é? Quantos clubes é que têm 3 carrinhas como nós temos? Temos fisioterapeuta, que proporcionamos aos atletas refeições quando saem para os jogos, nomeadamente os jogos nacionais de maiores distâncias, sem custos, portanto, para eles, que sem pagarem, pagam uma inscrição de 50 euros na época e não pagam mais nada, e é uma forma também de os ligar ao clube e ajudar de alguma forma o clube, mas quer dizer, é irrisória aquela quantia que ele... É apenas como uma forma dos vincular, digamos assim. Vincular, portanto, porque de resto é o clube que tem as preocupações económicas a todos os níveis, gasóleos, inspeções, revisões de carrinhas, enfim, tudo reparações, enfim, porque os recursos são limitados. E temos tido essa política, podemos fazer até amanhã, pode entrar aqui alguém no clube, não, nós temos dinheiro, estamos a juntar dinheiro para uma nova carrinha. Mas pode chegar aqui alguém que diga, não, a gente queremos fazer um brilharete, queremos a equipa a subir, vamos arranjar 1 ou 2 americanos, porque ali o Évora tem 2 ou 3, tem um brasileiro, tem um americano e não sei o quê, vamos também arranjar e vamos competir com isso em igualdade. Há dinheiro, gastar... Para 1 ano, 2, a coisa agora. E depois acabou, e olha, vamos fechar a porta porque não há dinheiro. Quer dizer, eu pessoalmente, mas as pessoas que me acompanharam sempre tivemos a preocupação de que houvesse basquete para todos que quisessem. A porta estar aberta e podemos... para o ano seguinte, para o ano seguinte garantir que se alguém entrar no clube, e espero que entre, agora quando se der a saída desta direção, entra num clube que tem dinheiro, que não tem dívidas em lado nenhum. Pode pedir agora às finanças o comprovativo da não dívida e fazem de imediato a dizer que não devemos um tostão porque não devemos um tostão. De maneira que são formas de ver a situação e pronto, cada um fará. E é bom que entrem outras pessoas, até com ideias novas, jovens, que tenham, mas que tenham também os pés assentes no chão. Porque... Esta é a minha próxima pergunta. O professor há 47 anos, não é? Que está ligado aqui desde ao... 1975. Que está ligado ao Atlético. De certeza que já lhe passou pela cabeça encostar-se e descansar, relaxar um bocado, porque isto é completamente saturante, é massacrante estar tanto tempo. Só quem já esteve ligado a um clube é que compreende a dimensão do trabalho que já foi feito, não é? Isto de certeza que já lhe passou pela cabeça, encostar, parar mesmo, ou pelo menos abrandar. Mais em termos familiares, a minha mulher está desejando que porque a minha mulher nunca ligou nada ao basquete. Ela sabe que é a bola que entra no cesto e pouco mais. Nunca se interessou por isso e sente que o basquete foi algo que lhe roubou o marido durante muito tempo a disponibilidade para que o marido estivesse mais presente. Penalizou-a mais do que... E, portanto, está desejando que eu saia, desejando, e falamos com muita frequência nisso. Eu tenho dito que este ano é de facto o ano da saída, acabarmos o mandato e vou efetivamente sair. Mas dizias... Mas isso preocupa? Preocupa-me se não surgirem pessoas, porque surgirem pessoas que tenham as ideias que tiverem. Eu, da minha parte, podem contar comigo em termos de disponibilidade para lhe dizer, olha, há aqui fazer isto, em termos de pedidos nestas alturas, de pagamentos que têm que ser feitos, enfim, as coisas que temos que tratar, quer em relação à federação, à associação, etc. E as pessoas funcionarem como quiserem. Mas também ter consciência, ainda pegando nas suas palavras, pode entrar alguém com um espírito aventureiro que destrua todo o trabalho que foi feito até agora. Eu acredito, não desejo que isso aconteça. Nas suas palavras mesmo. Não desejando que isso nunca aconteça, porque temos exemplos no futebol, pessoas que entram cheias de boa vontade, vamos fazer e não sei o quê, e é só mais um jogador, e depois para subirmos e é mais outro jogador e não sei o quê, e depois não pagam. E às vezes não é boa vontade, às vezes é mesmo vontade de se autopromoverem ou de usarem o desporto, o basquete para outros fins. Não estou a falar de ninguém especial. Eu estava a falar em termos de futebol, que houve situações dessas, portanto, e o clube ficar completamente endividado, portanto, para que fazerem isso? Quando a gente às vezes olha para uma equipa de futebol, olhamos para lá e não há lá ninguém da terra.
ou há um ou outro miúdo que não faz sentido. Não faz. A gente E faz, tem influência na equipa. faz sentido é que nós proporcionemos às pessoas da terra e outros que queiram vir, que a porta está aberta, no nosso clube sempre esteve aberta, mas proporcionando, garantindo que as pessoas da terra possam jogar. Se for só para fazer uma equipa, podíamos facilmente um ano. Exatamente. O elétrico funcionava, por exemplo, teve mesmo na liga profissional com um leque reduzido de jogadores que nem treinavam em Ponte Soura, ia ao treinador a Lisboa fazer o treino lá, Que é um bocado o que acontece ainda agora. um pavilhão. Portanto, tinham meia dúzia de jogadores, depois tinham lá mais um ou outro, até aqui regional, vieram aqui buscar-nos em alturas diferentes jogadores, no caso do Diogo, por exemplo, num ano. Quem foi o outro? É a minha cabeça, mas o Diogo está-me a... Mas ainda o Atlético ainda funciona assim. Continua a ser uma aposta completamente descabida, do meu ponto de vista. Atenção, não estou a criticar quem lá está e tomou as opções. Está a dizer em termos de futebol? Não, do basquete mesmo. Do Elétrico. Do Elétrico. Sim, eles também têm futebol. Não tem, acho que tem uma equipa de sub-14, se não me falha a memória. E com a particularidade que tu se calhar conheces, de ter um presidente do município Foi jogador. que foi jogador e que apoiou o clube, que ele apoia o clube, tanto está o centro de treino lá a funcionar, porque ele É uma aposta, dele, e ele gostaria muito que o Elétrico, em termos do basquete, fosse uma potência. Exatamente. Mas, possível. Mas só se compreende se estamos a falar da tal pirâmide, só se compreende que haja uma equipa neste nível, se houver muito uma mini estrutura por basquete, baixo muito que é sub-14, sustente. muito sub-16 e tal. E isso é que eu não percebo naquele caso, porque tinham apoio económico, porque tinham treinadoras que eram profissionais e se calhar pagos pela própria Câmara para estarem a fazer aquele trabalho, e que não conseguiram pôr aquilo. E depois há uma outra coisa que, quando dizíamos que alguns dos nossos treinadores têm feito coisas interessantes de chegarem a finais nacionais e coisas do género, fases finais em várias categorias, em júniores e sub-16, etc., com os meios tão reduzidos em termos de atletas, quando noutros sítios onde havia essa possibilidade de fazer com pessoas a tempo inteiro, e estas é quando saem do emprego que vão correr para irem treinar, não conseguirem, e depois haver o descalabro. Eu lembro-me quando esteve lá o antigo selecionador nacional, Valentim Melichuk, o pai do Melichuk, que está neste momento lá no centro de treino. Ele disse isto, muitas vezes tem reuniões da Federação. Ele esteve no Elétrico, na terceira divisão, onde nós estávamos, que tinha sido selecionador da Ucrânia, e selecionador nacional, séniores aqui, e não conseguiu lá ter resultados palpáveis, quer dizer que o Elétrico na terceira divisão ganhasse a prova, não conseguiu. Em termos efetivos, o Atlético de Reguengos conseguia apresentar melhores resultados do que mas ele era uma pessoa de valor e com conhecimentos subejamente reconhecidos, que noutros clubes por onde passou conseguiu. Exatamente. Tinha mão de obra, para poder, tinha jogadores com o nível que lhe permitiram fazer. Em Ponte Soura não conseguiu, de facto, e Ponte Soura acaba por ser o exemplo. Deve ser um caso de estudo. Ter uma equipa de séniores com a maioria dos jogadores sancionando lá e os jogadores de lá. Com muito pouco tempo de utilização. No caso do Diogo esteve aqui, chegou, eu lembro-me, o miúdo foi para lá a pedido dele, era o Mário Galego, o Marco Galego, o treinador, convidou, ele deixou-se, vai daqui, eu por acaso até falei com o pai, disse, olha, cuidado que ele pode ter desilusões e não sei o que mais, e chegou ao Natal, quis vir embora. Porque pouco tempo, e eu vi-o jogar, fez um jogo contra o Futebol Clube do Porto, um jogo que deu na televisão, e que eu vi, em que ele não fez as neiras, não perdeu a bola, os minutos que esteve em campo, não perdeu nenhuma bola, disputou bolas com jogadores mais altos do que ele, portanto, opções, e o miúdo sentiu-se lá saturado, e o pai dele fez muita força para que fosse, era o próprio pai, estava com vontade que o fizesse sem graça. Que fosse o Cristiano Ronaldo, e portanto depois ele voltou para cá, ainda hoje agora está a jogar cá, embora ele
é polícia e, portanto, em GNR e, portanto, está em Lisboa e mesmo assim vem quando pode, quando não está de serviço ou nos jogos de fora. Da vossa equipa temos 3 na GNR, 2 na GNR e 1 na polícia. Com horários, com isto, com aquilo, muitas vezes... Que são extremamente influentes se tivéssemos. Nós tivemos feito os jogos com o André da Rezende, uma desgraça pegada que nunca tivemos. Os jogadores, estes, por exemplo, que estou a referir, porque estão de serviço, calhar vão de serviço. Aliás, vocês este ano tiveram uma coisa que acho que nunca tinha acontecido no Atlético de Reguengos, que foi uma falta de comparação. Foi uma coisa à própria da hora, portanto, o Jano esteve no treino com poucos à sexta-feira, porque estavam aqueles que estão a trabalhar, que não vinham, eu já sabia que não estavam, e dos outros, e depois tinha 6 e à hora da partida já não tinha, porque um às 5 da manhã disse-lhe que não ia. Houve uma festa da escola, e eu era gaiato ainda, é sénior do primeiro ano, e telefonou, mandou uma mensagem ao treinador a dizer que não ia. Então o treinador apareceu aqui à hora, não tinha jogadores. A primeira vez que fizemos uma falta de concorrência, e 250 euros à perna. Não só, e o amargo que fica daquilo, porque se houvesse elementos, nem importava que se fôssemos derrotados, porque isto nós jogamos, temos jogos que perdíamos por 50 ou 60 ou 70 pontos, ou não, ou outros mais equilibrados. Temos um miúdo que este ano partiu fraturou um dedo do pé no jogo do Seixal. Era o miúdo que marca 30 pontos por jogo, na equipa de séniores. Era sénior de primeiro ano, com um potencial, ano passado era o MVP no sub-18, portanto, em termos aqui das provas regionais, um jogador, um neto do Dr. Zé Carlos, José Fernandes, fraturou um dedo, este ano fez, não posso precisar, só vendo aí, 2 ou 3 jogos. Não, isso, fraturou, foi operado, esteve à espera depois que a companhia de seguros mandasse operar, enfim, aquelas coisas todas. Houve outro ao joelho, houve uma operação ao joelho ao ministro também de um outro miúdo, enfim, vários problemas, várias lesões num grupo relativamente restrito e onde temos a particularidade de alguns têm a trabalhar e alguns a estudar fora. Portanto, este ano tem sido um ano de facto mau, porque em condições normais, mesmo com os americanos, que eles têm... Sim, porque vocês aqui com os americanos perderam por 10 pontos. Sem toda a gente, sentemos toda a gente. E, no entanto, já este Zé Fernandes que marca 30 pontos por jogo. Eu já te digo, eu estou a falar com a de cor, mas posso dizer, em termos de jogo... mas com isto tudo, a equipa de séniores já está descansada, já acabou a temporada. Não porque vamos participar na Taça Nacional. Okay. Costumamos participar habitualmente na Taça Nacional e pronto, achamos que não pode ser uma época a terminar ao fim de meio de fevereiro. Em fevereiro não pode ser. E então, antigamente não havia a Taça Nacional, mas agora há já uns anos e nós participamos. Estou aqui já a entrar. Gosto mais de trabalhar com rádio do que com esta porcaria. Está a agarrar-se às tecnologias para resolver. Queres ver o miúdo? O que é que ele fez esta época? Já está aqui. O Zé Fernandes no campeonato fez 3 jogos. Um marcou 28 pontos, no outro 19 e no jogo no Seixal que se lesionou no princípio do jogo 6 pontos. Quer dizer que foi uma base, e ele é base de poste? Às vezes tem que jogar a base, mas este é mais um extremo. Portanto, isto, estou a falar agora, mas se fosse a época, de ver da época passada, e pronto, agora estou aqui a ver, por exemplo, dos séniores, temos jogadores aqui dos 11 jogos que fizemos, com 4, com 7 presenças em jogos, porque as atividades profissionais não os impedem, que os impedem. Já a falar, por exemplo, no Diogo. Bom, estou agora a divagar, não vale a pena estar a procurar aqui à procura dos dados, mas este Zé Fernandes... É os custos da interioridade, no caso que tem potencialidades. Das polícias... Nós sentimos que ele no ano passado podia até ter estado na seleção Sub-18. Na Seleção Nacional Sub-18.
Teve aqui o selecionador, numa altura que, portanto, houve um estágio aqui, ele esteve aqui, e achou que ele se calhar era superior a alguns dos miúdos que estavam lá, mas era a opinião que tínhamos aqui no clube. Mas pronto, às vezes há miúdos que passam ao lado porque estão distantes, não estou com aquele foco. Que vai-se ver o jogo do Sporting e do Porto, claro, e não sei o quê e tal. Quer se queira, quer não. Pesa. E portanto, ele é um miúdo que tem algumas potencialidades, passou ao lado, mas estás a ver pelos pontos, isto, se fôssemos ver da época passada, ele já júnior a jogar nos séniores, marcava isto no jogo. Quer dizer, que se tivesse conseguido, tinha sido uma peça muito influente que em determinado o rendimento da nossa equipa este ano, com ele e com aqueles que estão na polícia, está o Ricardo, que está aqui na guarda, aqui na Marleja, mas muitos fins de semana são poucos guardas, ele está de serviço, ou há festas nas outras aldeias e não sei o quê. E eu vi um jogo do Atlético que foi contra o Seixal, que é uma das equipas que está a procurar subir à primeira divisão. E a primeira parte do Atlético foi belíssima, empataram, mas sem grande parte dos jogadores. Mas sem estes que eu estou a referir. Portanto, estás a ver. Que foi o grande problema desse jogo, na segunda parte não conseguiram manter o ritmo. Claro, temos depois a jogar os mesmos, temos alguns, o caso do Catrapolo, já com muitos anos, está a trabalhar, não pode treinar todos os dias. O João Félix que vem, uma lesão no joelho grave que teve, mas que é um jogador com poucos anos de basquete. Ele tem muito poucos anos de basquete, andou aí no Mini, depois foi para a ginástica e depois regressou já mais crescido. É mais uma das contribuições da minha família. E o pai dele também, não, o tio, o João. O irmão dele, sim, o tio, sim, o João. O João tinha foi jogador foi dessa equipa de juvenis. Era, há bocadinho não o referi, mas o João era um jogador, por acaso no jogo com o Barreirense lá, balou daqui sem o cartão de bilhete de identidade, não jogou, pá. E foi ainda pior. Consegue ainda lembrar-se de determinados pormenores, porque falei ao treinador, já não lembro quem era o treinador lá do Barreirense, pá, vocês vão ganhar-nos, não há problema nenhum. O miúdo já jogou com vocês, deixem jogar o miúdo. Ele disse que não, e pronto, e o miúdo não jogou, foi daqui, mas foi culpa dele, que ele sabia que ia levar o bilhete e não levou, e pronto. É assim, era numa altura que não havia ainda, os cartões não tinham chegado, o envio dos cartões da Federação eram sempre demorados. Estás a falar de uma época completamente diferente. Não tem nada a ver com... Hoje tiramos a relação dos jogadores que estão inscritos e podem jogar, quais são os jogadores que podem jogar. Aliás, está tudo diferente, porque eu lembro, este projeto existe muito porque a Federação tem um site que me permite, mesmo não estando presente, quase que conseguir fazer a descrição dos jogos todos. E na altura, que há uns anos, isto não existia. Não havia. Nós tínhamos que andar a tato. E agora já há equipas na terceira divisão que tem, na segunda divisão, não é a terceira, é a quarta, assim. Que tem isso informatizado. Nós aqui não temos, é preciso alguém que fazer a formação em termos da informática lá para fazer isso. E não temos ninguém, quer dizer, se dissesse ao Paulo Marcão, vai, mas ele depois faz-nos falta como treinador. A demanda é curta, não se pode tapar. Ele fazia aquilo, pronto, é preferível estar como treinador e não temos estatística. Gostaríamos de ter, que era mais uma coisa até da valorização, até dos apoios da Federação, por facto de termos Sim, isso. mas os apoios da Federação, eu estive a analisar isso. São curtos. São curtíssimos. Porque no máximo para um clube da segunda divisão é 500 euros por época e tem que preencher uma série de requisitos que aquilo até mete medo. Não é atrativo. Estás a ver esse tipo de coisas que acontecem, portanto temos de apoio, e é agora porque houve alturas, muitos anos, não havia apoio nenhum. Nós estamos a chorar de barriga cheia. Porque... Recebendo alguma coisa, mas é curtíssimo, não é curto, é curtíssimo, mas muitos anos não havia. Sim, porque o basquete, felizmente, já não tem nada a ver com o que era quando nós começámos. Nada. Porque há uma evolução enorme. As condições em termos de pavilhões, de equipamentos, de formação. Eu comecei a treinar aqui sem ter formação. Eu lembro-se de certeza que nós chegámos a treinar quando chovia no Atlético, na antiga sede do Atlético. Sem tabelas. Diga-me, uma pergunta só, se pudesse ter um desejo, só um desejo para este ano, o que é que desejar?
para o basquete aqui do clube, portanto, desejaria que entrasse alguém que tomasse o clube para rédeas, com vontade de trabalhar, alguém apoiado por... É que as coisas que às vezes fazem individualmente poderiam ser feitas por várias pessoas, se houvesse disponibilidade para isso. Que entrasse uma equipa que pudesse dar continuidade ao trabalho, melhorá-lo, fundamentalmente. Em termos da humanidade, aquilo que eu desejaria era paz, saúde. Não vai acontecer, de certeza. E falando ainda disso, já agora, para ninguém nos está a ouvir, consegue ver alguém que tenha perfil para substituir? De certeza que já pensou nisso nestes anos todos. Uma das pessoas que podia dar continuidade a isto está neste momento como Presidente da Associação. Era a minha aposta pessoal. Sempre. Porque é uma pessoa fiável, uma pessoa que a gente não temos dúvidas que não há batota. Estás a ver? Porque aquilo, por exemplo, muitas vezes acontece aí no futebol, nos diversos clubes. Não estou a falar. Não estou a falar aqui. Eu gosto de pensar que o basquete ainda não tem os defeitos que o futebol tem. Embora também possa ter acontecido por aqui, mas no futebol, que as pessoas se aproveitam dos sítios que estão. E ele não. Ele é uma pessoa de trabalho que, se dissesse que assumir isto, é claro que eu estou na associação, não será viável, penso eu. Mas ele diz que em 2024 sai. Pois, mas nós fazemos eleições este ano, portanto não sei até que ponto é que será viável. Era uma pessoa que eu gostaria de ter, porque a dificuldade que ele tivesse em determinadas situações eu podia ajudá-lo a que funcionassem. E até, repara, o processo das inscrições, que eu já estou calhado com isto e posso estar em Lisboa, desde que tenho, peço os dados, e as pessoas fazem o pagamento por transferência bancária para o clube e portanto podia auxiliar nisso, e era uma coisa, pronto, tu dizias há bocadinho, não te vês parado, eu também não me vejo parado, não sou capaz de estar parado. Tenho sempre atividades, as mais variadas, até há pouco tempo os cavalos, agora já não, porque a saúde não me permite, a coluna não permite, mas não sou capaz de estar. E portanto podia colaborar, por exemplo, nesse tipo de coisas, porque é um processo, é complexo, que exige. Eu tenho aqui, se tu me vieres, parece-me um jogador, olha, o Ricardo Caeiro inscreveu-se a semana passada para jogar nos veteranos. Eu fui ao histórico aqui, tenho aqui, jogou na época tal, se as épocas todas que eles, se for à tua procura, estás aqui, portanto, se queres saber, ou mesmo já depois de terminarmos, posso mostrar-te. Portanto, as pessoas que estiveram federadas pelo clube, então, é evidente que passaram pessoas pelo clube que não se federaram em determinados períodos, quando começámos, que não chegaram a federar-se, etc. Agora, quem foi federado está aqui. E, portanto, acredito que o Sargasso era a pessoa e desejava que ele fosse por garantia de honestidade, de trabalho e de honestidade. Que não estragava os 47 anos que já... Ele punha as mãos na massa no sentido de trabalhar, quer dizer, ele é preciso fazer-se... Tu lembras-te das tabelas nos bombeiros? Nós tínhamos aquelas tabelas que eram... Enfim, foi aquilo que alguém fez na altura, umas bases pesadíssimas. Sim. Quando havia futebol de salão, eu estava dizendo que não houvesse futebol de salão, aqueles torneios ali. Porquê? Porque tirar aquelas tabelas era um perigo, cordas para um lado, cordas para... Não havia instrumentos que nos dizem aquilo, era um puxava para um lado, outro puxava para ver se aquilo não caía em cima das pessoas, não matava as pessoas. Eu tinha problema e depois tinha que ser chumbado aquilo, tinha que alguém soldar aquilo, para os parafusos. Pronto. Eu estava lá... Estamos a falar da pré-história do basquete. Da pré-história do basquete aqui. Eu estava lá, como o Sargasso está hoje, eu estou fora do Sargasso, estamos aqui enrascados a uma carrinha, não sei o quê e tal. 2 minutos depois o Sargasso está a resolver o problema. Portanto, sem estar à espera de nada, estás a perceber? Né? Enquanto que às vezes não quero. As pessoas servem-se dos meios em proveito próprio. E ali nunca foi. Primeiro, não há uma carrinha que saia do clube que não fique lá registado quem é que sai com ela e quantos quilómetros é que fez. Pronto. É logo. Eu vou dar um exemplo
do Beja, numa altura o presidente do clube, que é o Engenheiro Mergalha, estava à janela com a mulher e à meia-noite ia passar uma carrinha num dia que não havia jogos. A carrinha do clube. Os atletas do clube se montaram na carrinha e foram andar. Não, passearem. Quer dizer, não faz sentido aqui, não. Porque as carrinhas são do clube, vão a todo lado. Há uma equipa de 3 contra 3 que diz: gostávamos de ir a Matosinhos. Aconteceu no verão passado. Carrinha disponível, não pagaram portagem, não pagaram gasóleo. Vocês assumiram tudo. O clube assume isso. Portanto, mas está registado, sabe-se quem é que foi e foi autorizado para que isso acontecesse. Portanto, este tipo de coisas que eu me bati sempre para que existissem dessa forma. Houvesse clareza. Clareza, os números, temos um contabilista que faz a contabilidade, eu faço em paralelo a contabilidade, para quê? Para saber que temos dinheiro, porque o contabilista faz a contabilidade, mas entrega para a contabilidade para a aprovação de contas de uma Assembleia que temos de apresentar depois contas, ele faz isso, é o contabilista que faz todos os documentos, eu mando, mas ficam cópias no clube, são lançadas na contabilidade e se me perguntares agora que dinheiro é que temos, eu digo que temos este dinheiro aqui. Portanto, podemos fazer isto, podemos fazer porque temos ou não temos dinheiro. Estás a ver, independentemente do dinheiro que possamos ter a prazo, com o objetivo da carrinha que tínhamos. Mas, portanto, é tudo lançado e dizer a carrinha foi o gasóleo, foi a refeição no restaurante tal para a equipa de séniores depois jogar ou não sei o quê, ou de júniores que vão jogar aqui, tudo. Não há um tostão que saia que não portanto, de maneira que gostava que isso continuasse. Gostava assim. Que continuasse e não é com todas as pessoas. Quer dizer, pode aparecer um aventureiro qualquer, hein, que diz... Que é o que estávamos a falar há bocado, agarrar aí no dinheiro que vocês têm, apostar durante o ano e estourar com isto. Basta fazer isso. Um ano vamos buscar 2 ou 3 jogadores que vêm de Setúbal aqui, como o futebol fazia, paga-se deslocações e o vencimento. Chegas ao final da época, tivemos aí uma prestação ótima, até podemos subir divisão, e no ano a seguir, olha, não temos dinheiro para jogar, paramos. E não há dinheiro para os miúdos. E eu penso que os miúdos têm que ter. Com prioridade, que toda a gente que está no clube, os diversos atletas que temos, que possam jogar. De maneira que o meu objetivo é de facto encontrar esse alguém. Eu estou farto de chatear o Sargaça a dizer que ele, para mim, é o meu candidato número 1 para garantir isto. Desde que queira que Deus te ouça, eu também de facto. Porque outras pessoas, há pessoas, estou a ver, o Paulo Marcão também era uma pessoa. Temos o Carlos também. O Carlos Janes é que depois. É mais de terreno, não é? É que depois é retirar pessoas quando as não as têm. Mesmo o Paulo Marcão, se o Paulo sentisse que isto estava em risco, também era capaz de dar a cara. Mas sim, ele tem eu estou a falar, não falei dessas pessoas logo, ou do Janes. Compreendo que eles fazem falta de terreno. No terreno. Ele tem uma empresa que tem que dar assistência, que trabalha fora de horas e às vezes já não vai, porque tem o básico, tem uma equipa, ele não pode treinar mais do que uma equipa. Eu gostaria que ele pudesse treinar mais, mas não pode e percebo, e eu nunca farei força para que ele tenha outra, porque senão qualquer dia ele arrebenta para as costuras, porque não consegue fazer o trabalho dele, e tem a rádio também, que há tantos anos que ele está ligado à rádio, portanto sei que tem esse bichinho de poder fazer, agarrar um projeto e fazer, mas sei que também ele não vai deixar a rádio, não vai deixar a profissão dele, também tem família e, portanto, não pode. Portanto, não há muitas pessoas, e depois tirá-los do terreno onde também fazem falta. Temos o Rogério, que era uma pessoa também que o Rogério é uma pessoa com uma capacidade de trabalho enorme, mas o Rogério está a arrebentar para as costuras. A arrebentar. Ele com a empresa dele, eu tenho. O meu filho ficou aqui com esta casa da franqueada dos meus sogros e vai fazer obras ali. O projeto, vai avançar o projeto. E pagam, não é uma questão de pedir um favor, não, é dificuldade. São pessoas que estão demasiado ocupadas. Ele pertence à Associação de Futebol, é lá o responsável, ou um dos responsáveis, da vistoria das obras de um campo novo que faz para a aprovação e não sei o quê. Ele faz projetos na Caixa Geral de Depósitos, vai a vistorias, não é projetos, vistorias e não sei o quê. Ele tem N coisas e não consegue. Tem as vinhas, tem propriedades, portanto,
Essa era outra pessoa, mas era com disponibilidade. Ele não tem, de facto. Era pedir-lhe uma coisa que era matá-lo. Ele já teve alguns períodos a andar aí com a máquina a funcionar mal e eu não quero. É o Presidente da Assembleia, pronto, vai uma Assembleia quando é preciso, dir-lhe, ele faz aquilo, ou até contactos, mesmo com a cooperativa e isso, tinha boas relações lá com a cooperativa e tal, mas sinto que não devo estar Está complicado. a pedir-lhe isso por isto. Pois, exatamente. Aquelas pessoas. Já processo de processo de atividade que ele tem não tinha disponibilidade. Esse era daqueles mais entusiastas, por exemplo, para virem os jogadores estrangeiros, isso, tinha uma altura, tinha um monte, eles vão lá dormir para o monte e não sei o quê, disponibilizava isso, enfim, várias situações, mas não é fácil. Portanto, espero que apareça alguém, aliás, na próxima Assembleia que vamos ter, que é de aprovação de contas agora em março. Se aparecer tem que ser brevemente. Sim, tem que ser brevemente. Eu tenho, tem agenda, eles já sabem todos a minha posição, mas de qualquer maneira nesse dia vou mesmo dizer, é ponto assente. Oficialmente assumir que não contem, aliás, sei que outros também, quando eu sair, que vão sair. O caso do João Luís da Pastaria, que é uma pessoa extremamente importante. Sim, está ligado ao Vasco também desde que eu me lembro. Desde, como foi um fraco jogador, mas desde sempre. É ele que encomenda os lanches, pronto, mas isso é uma área que ele, pronto, lá do serviço dele, mas chegam a encomendas, vai buscá-las, avaria-se uma coisa às vezes lá no pavilhão e que tem que resolver e ele vai soldar ou vai fazer outra coisa qualquer, sem ter tempo, esgotado, começa às 7 da manhã, aqui abre a casa às 7 da manhã até às tantas do dia, depois limpezas e não sei o que mais, está cansadíssimo, problemas já alguns de saúde, ele está a dizer, já me disse várias vezes, no dia que você sair eu vou-me embora. E eu não tenho coragem para dizer, portanto, cada um tem as funções ou as possibilidades dentro do João Luís, não era, se calhar não poderia ser o presidente do clube, contactos com estes e com aqueles e não sei o que mais, enfim, é um conjunto de coisas, e estar mesmo muito por dentro do basquete que não está, mas é uma pessoa que eu não dispensei nunca enquanto estive aqui, porque ele era garante-lhe muita coisa. Muita coisa, pode estar semanas sem fazer nada, se for o caso, mas quando eu lhe peço que há isto, o João Luís está presente. E nós, ao longo do tempo, tivemos muitas situações de termos que trabalhar em coisas, pinturas de campos, os bombeiros já foi pintado não sei quantas vezes, porque depois estraga-se os tacos, e aquilo não aparece para milagre. E depois tem que se pintar. E aquilo dá trabalho, eu já para me dobrar e não sei o que, com dificuldade, e já fiz aquilo não sei quantas vezes o marquei. Mas tem que estar lá, o Sergaço também está, o Jano, enfim, os Janos depois lá de acordo com os treinos, lá das disponibilidades, mas é exigente, é exigente. Acredito que não é fácil encontrar a pessoa, mas de facto o Sergaço, se ele assumisse isso, eu ficaria, nunca lhe disse em termos disso, até pelo facto de ele estar na associação, portanto, mas eu muito contente porque ele está na associação, porque houve outras situações lá que tinha algum receio. Desgostaram, sinceramente, sentir que os diretores técnicos segundo clubes dizem que entregaram dinheiro e não chegou à associação. Pois. Por exemplo, e pronto, e direções que se calhar não tiveram por cima do acontecimento, não se aperceberam, não sabiam. Isto marca porque acaba por ser o trabalho da sua vida. Sentir que algo que não faltava uma gestão, nem à Federação, nunca a Federação esteve preocupada com dívidas da Associação. Nem sequer pensavam nisso. Não, porque a Associação iam às inscrições, chegámos a ir a inscrições, por exemplo, do Juventude, era um dos clubes que citei, que normalmente andavam sempre com dificuldades com dinheiro. Mas eu, porque tinha nunca me dizerem assim, prejudiquei o outro clube, podiam dizer assim, se calhar para o teu clube as inscrições iam. Para o meu clube iam, mas estava a funcionar lá que sabe que o dinheiro entrava sempre, entravam as inscrições e entrava o dinheiro, e do Juventude não entrava. Mas também havia pessoas sérias lá, o caso do Capitão Godinho, que é uma pessoa que porque tinha e tenho um grande estima e respeito, que dava a cara, olha, nós não temos, mas as inscrições, eu nunca cheguei a terem um jogador para inscreverem, e não ser feita a inscrição. O Mike Plowden foi jogar para a Juventude, nós tínhamos direito a receber uma comissão, uma porcentagem para o jogador, e naquele caso era importante,
E nós prescindimos do dinheiro para que ficasse a associação privou-se desse dinheiro que também nos fazia falta, mas pronto, os clubes, o primeiro que diga que eu prejudiquei o clube. E foi assim esta conversa com o professor Luís Laureano, uma pessoa muito influente na vida de muita gente, que acabou por escolher o basquete como a sua modalidade de eleição. Entre elas, eu. Quero agradecer novamente ao professor e à sua esposa terem-me recebido na sua casa e terem tido a paciência de me aturar durante quase 2 horas. E espero ainda ter várias conversas com este dirigente e treinador com uma vida ligada ao basquete, pois muitas histórias ainda ficaram por contar. Eu vou ficar por aqui, despeço-me até amanhã com mais um episódio do Afunda-se. Fiquem bem e até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.